Egito, 2580 a.C. Planalto de Gizé. Por milhares de anos disseram que as pirâmides foram obra de escravos. Outros dizem que foram alienígenas. Mas a verdade é mais dura e mais humana. O que você está vendo não é ficção. É o maior projeto de construção da história antiga. E o preço? Sangue, suor e vidas apagadas da história. Mas então, quem realmente construiu as pirâmides? Alienígenas? Tecnologia perdida? Nada disso. A verdade é mais simples e mais brutal. Não havia maquinários avançados. Havia pedra, bronze, madeira e milhares de homens organizados como máquinas humanas. As pirâmides não foram construídas por escravos no sentido clássico. Foram construídas por trabalhadores recrutados à força. Camponeses convocados quando o rio Nilo inundava suas terras e não havia plantio. Durante meses, esses homens não tinham escolha. O faraó chamava, e você ia. Não porque queria, porque o Estado egípcio tinha um poder que você não podia desafiar. Então, como eles fizeram? Primeiro, recrutamento massivo. Arqueólogos estimam que entre 20 e 30 mil trabalhadores atuavam ao mesmo tempo em Gizé. Mas ao longo de décadas, centenas de milhares passaram por ali. Segundo, engenharia brutal. Cada bloco da Grande Pirâmide pesa em média 2,5 toneladas. Alguns chegam a 80 toneladas. Eles cortavam essas pedras nas pedreiras usando martelos de pedra, cunhas de madeira e paciência. Depois vinham as rampas de terra e tijolos de barro, roletes de madeira, cordas de fibra vegetal e centenas de homens puxando, empurrando, suando sob o sol escaldante do deserto. Terceiro, organização militar. Havia supervisores, capatazes, escribas anotando tudo. Cada equipe tinha nome, competiam entre si. Os amigos de Khufu, os bêbados de Menkaure, rivalidade para aumentar a produção. Mas não se engane, isso não era trabalho voluntário. Era trabalho forçado, mascarado de dever sagrado. E quando falamos de construção, estamos falando de uma escala que desafia a imaginação. A Grande Pirâmide de Quéops tem 146 metros de altura. São 2,3 milhões de blocos de pedra. Se você colocasse esses blocos em fila, daria para cobrir 2/3 da França. Mas aqui está o que impressiona: a precisão. Os lados da base da pirâmide têm 230 metros cada. E sabe qual é o erro de alinhamento entre eles? Menos de 5 centímetros, sem lasers, sem teodolitos modernos, apenas cordas, esquadros de madeira e observação astronômica. As pedras se encaixam com uma precisão absurda. Em alguns pontos, você não consegue enfiar nenhuma lâmina de faca entre os blocos. Como? Planejamento obsessivo, medições constantes e punição severa para qualquer erro. Estima-se que a construção da Grande Pirâmide levou cerca de 20 anos. Isso significa que, em média, os trabalhadores precisavam colocar um bloco de 2,5 toneladas no lugar a cada 2 ou 3 minutos, durante 10 horas por dia, por 2 décadas. Não era engenharia. Era moer vidas humanas em prol de um objetivo impossível. E qual era o custo real? Vidas. Arqueólogos encontraram cemitérios de trabalhadores perto das pirâmides. Ossos fraturados que cicatrizaram mal, vértebras esmagadas, sinais de artrite precoce. Homens de 30 anos com corpos de 60. A alimentação era mínima. Pão de cevada, cerveja aguada, carne quando sobrava, cebola e alho para evitar doenças. O suficiente para não morrer de fome, mas não para prosperar. As jornadas eram absurdas, do amanhecer ao pôr do sol, sob calor que passava de 40 graus Celsius, sem direitos trabalhistas, sem férias, sem saída. E a disciplina? Violenta. Bastões, chicotes para os lentos, humilhação pública, registro de punições em papiros. O Estado não tinha piedade, tinha cronogramas.
Mas onde esses homens viviam? Enquanto construíam as pirâmides. Arqueólogos descobriram os restos de enormes acampamentos operários próximos a Gizé. Cidades temporárias construídas para abrigar os trabalhadores. Havia dormitórios coletivos, barracões apertados. Centenas de homens dormindo lado a lado em esteiras de palha. Sem privacidade, sem conforto. Havia padarias industriais, fornos enormes que assavam milhares de pães por dia. Cervejarias que produziam barris e mais barris de bebida para manter os homens minimamente nutridos. Havia até uma área médica rudimentar. Ossos encontrados mostram sinais de cirurgias, amputações, tratamento de fraturas. Alguns homens sobreviveram a ferimentos graves. Outros não tiveram a mesma sorte. E havia fiscais, muitos fiscais. Escribas anotavam tudo. Quantos blocos foram movidos, quantos homens faltaram, quem produziu mais, quem produziu menos. A burocracia egípcia era implacável. Os trabalhadores eram divididos em gangues. Cada gangue tinha um líder. Cada líder respondia a um supervisor. Cada supervisor respondia a um arquiteto. E todos respondiam ao faraó. Era uma máquina administrativa tão sofisticada quanto brutal. E no final do dia, quando o sol se punha sobre o deserto, esses homens não voltavam para suas casas. Eles dormiam ali, longe de suas famílias, longe de suas vidas, reduzidos a peças de uma engrenagem gigantesca. Mas por quê? Por que tanto esforço? Por que tanto sofrimento? Poder. As pirâmides não eram apenas túmulos, eram declarações políticas, eram propagandas de Estado esculpidas em pedra. Cada pirâmide gritava: eu sou eterno, eu sou mais que humano, eu sou Deus vivo. E você, camponês, aldeão, trabalhador, você é nada diante do meu poder. Quando terminadas, as pirâmides eram cobertas com calcário branco polido, refletiam a luz do sol como espelhos gigantes, podiam ser vistas a quilômetros de distância. Eram faróis de dominação. E funcionou. Por milênios, o Egito dominou. Seus vizinhos tremiam, seus súditos obedeciam. Porque quem pode construir montanhas artificiais pode fazer qualquer coisa com você. Hoje, milhões de turistas visitam as pirâmides todos os anos. Eles tiram fotos, fazem selfies, compram souvenirs, admiram a grandiosidade. Mas quantos param para pensar nas mãos que ergueram cada pedra? Quantos lembram dos homens que morreram esmagados quando um bloco escapou das cordas? Quantos lembram das famílias que perderam pais, filhos, irmãos e nunca receberam seus corpos de volta? A história ama os vencedores, ama os faraós, ama os monumentos, mas esquece os anônimos. Nenhum trabalhador teve seu nome inscrito nas pirâmides. Nenhum pedreiro foi homenageado. Nenhum carregador ganhou estátua. Eles construíram a eternidade e foram apagados dela. Suas histórias viraram pó. Seus nomes viraram silêncio. Suas vidas viraram estatísticas em papiros antigos que poucos conseguem ler. E talvez esse seja o maior truque do poder: fazer você acreditar que apenas os poderosos importam. Mas aqui está o que pouca gente percebe. Esse sistema não morreu com as pirâmides. Séculos depois, o mesmo modelo egípcio de trabalho forçado, recrutamento em massa e obras gigantes do Estado foi aplicado a outro povo: os hebreus. Eles não construíram pirâmides, construíram cidades-armazém, Pitom, Ramessés, tijolos de barro sob o mesmo sol, a mesma organização brutal, os mesmos capatazes, o mesmo desprezo pela vida humana. A máquina de opressão continuou funcionando, apenas mudou de combustível. E é desse sistema, dessa engrenagem de suor, sangue e pedra, que nasce a história do Êxodo. Então, sim, as pirâmides são impressionantes. São obras-primas da engenharia. São testemunhas de 4.500 anos de história. Mas quando você olha para elas, lembre-se, cada pedra foi cortada por mãos humanas.
Cada bloco foi arrastado por pés que sangravam. Cada camada foi erguida por costas que quebraram. Não foram alienígenas, não foi magia, foi organização, foi brutalidade, foi poder absoluto transformando pessoas em ferramentas. As pirâmides permanecem, mas as vidas que as construíram foram esquecidas. Se você quer entender como esse sistema de opressão evoluiu e como ele esmagou os hebreus séculos depois, fica ligado nos próximos vídeos. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e comenta. Você imaginava que as pirâmides foram construídas assim? Nos vemos no próximo.